voltar a morar sozinho, voltar a morar com os pais depois de viver sozinho. Já pensou? Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Sabrine Mota, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda, Sabrine. Obrigada, Luciane. Eu já começo te perguntando. Tem muita gente que passa por essa situação e tem aquele sentimento de fracasso. Isso é comum? Hoje em dia é bastante comum nos jovens adultos, né? A gente vê ali que o jovem adulto hoje, ele foi criado por pais de uma geração onde se tinha muito culturalmente a ideia de que para você ser alguém na vida, você precisa sair de casa, arrumar um emprego, trabalhar, estudar, enfim, você precisava fazer alguma coisa para se caracterizar como alguém na vida, né? Então, quando esse jovem adulto hoje ele sai para o mercado de trabalho, principalmente, quando ele se depara com aquele mercado de trabalho que às vezes não é compatível, às vezes com o Não que era ele o que imaginava, deseja, né? e isso não era o que ele imaginava, não era da maneira como ele esperava. Às vezes eles podem se assustar muito com esse novo mundo que é o mercado de trabalho e às vezes não está compatível com o que ele ganha com os custos dele. Aí vem aquela preocupação, e agora, né? O que que eu faço? Eu volto para casa e vem aquela crença de achar que eu estou errando ou sendo um fracasso por ter voltado para, como se fosse uma regressão, né? Eu saí, mas eu não posso voltar, tem que dar certo, a ideia de que tem que dar certo, sabe? Então, naturalmente, esse jovem adulto hoje, quando ele encontra barreiras lá fora, no mercado de trabalho, quando ele se depara com esse tipo de situação, às vezes pode surgir essa crença do receio de voltar para casa, né? E os pais, como é que devem lidar com essa situação? Porque a gente falou desses jovens. Tem Sim. pais que, nossa, não, meu filho, eu estou aqui, eu sou o seu suporte, mas já tem alguns que são mais rígidos. Não, tem que tentar mesmo, tem que quebrar a Uhum. cara, tem que fazer isso. Como é que funciona essa situação? Primeiro, Luciana, a gente tem que entender que a gente precisa, e é melhor criar os nossos filhos pensando que eles são capazes. A gente sempre tem que estimular, né? Às vezes eu brinco com as pessoas assim, autoestima não é sobre beleza, autoestima é sobre a sensação de se sentir capaz. Se eu crio meu filho entendendo que ele pode, mesmo com as barreiras que podem acontecer daqui para frente, ele pode retornar para casa, mas ele pode depois tentar de novo, porque ele tem essa autoestima elevada ao ponto de ele achar que ele é capaz de novo e quantas vezes forem necessários, é o primeiro passo para o pai começar a pensar que, opa, peraí, por mais que tenha dado algum erro, você pode usar aqui a casa, né, o retorno Ponto de da apoio, casa, né? um porto seguro como refúgio para você se organizar e depois tentar de novo, né? Mas primeiro a gente tem que entender que esse jovem adulto, ele precisa ter o senso de capacidade, ele precisa se perceber capaz. Não é na minha primeira barreira que eu vou abandonar e desistir de tudo. E quando isso passa a ser por muito tempo, não, voltei para casa dos meus pais e pronto, entrei ali no comodismo, não voltei mais a procurar emprego. Como que o pai pode lidar com essa situação? É importante primeiro estimular, né? Induzir e impor pode trazer uma certa aversão para aquele jovem adulto. Mas estimular, buscar inclusive vagas de emprego que possam estar ali dentro das capacidades das habilidades daquele jovem, para ele se desenvolver, reforçar muito as habilidades dele, né? Como eu te falei, às vezes a gente precisa fazer com que o jovem, ele se coloque ali se sentindo capaz de conseguir realizar um novo emprego, de sair de um e entrar em outro. Então, é importante que a gente estimule para a saída de novo. Porque acontece muitas vezes, Luciane, do jovem ele ficar acomodado, porque a gente está ali num ambiente onde a gente tem o conforto, a gente não Total, né? precisa, né, pensar muito qual que é o que eu vou comprar, de que maneira eu vou fazer, não vai dar tempo fazer as coisas de casa naturalmente. Mas é importante que a gente estimule para essa saída, não impondo, mas levando possibilidades. Olha, eu acho que essa vaga combina com você, o que você acha? Vamos trabalhar todo mundo junto para que ele possa se desenvolver bem. E quando esse jovem não dá o braço a torcer, não, ó, eu passei por isso, vou continuar aqui insistindo e passando dificuldades e tendo aquela carência afetiva com esse medo, esse receio de fato de retornar.
Nessa situação, a gente percebe que muitas vezes tem muito jovem adulto que tem esse receio de pedir ajuda, né? Principalmente com os pais também. A gente às vezes fica receoso justamente com medo do próprio julgamento. Não, as pessoas vão me julgar porque eu fracassei, eu não quero que as pessoas percebam que eu fracassei. Principalmente também esses pais que colocam expectativa muito grande sobre eles. Então, às vezes, quando eles se veem dentro de uma barreira, de uma situação complicada e se submetem, inclusive, a situações extremamente difíceis de lidar, mas não pedem ajuda, muitas vezes é por conta desse tipo de receio do julgamento das pessoas, tanto familiares quanto as pessoas que não são familiares, mas que acabam ali gerando uma certa crítica diante dessas situações. Só para a gente finalizar, Sabrina, eu queria que você deixasse dicas para esses jovens que estão passando por essa situação hoje em dia. Primeiro é entender que eles são capazes, né? Essa sensação de autoeficácia, deles se sentirem capazes de conseguir superar as dificuldades, seja do mercado de trabalho, seja de alguma situação que foi considerada uma barreira ao sair de casa, é possível eles conseguirem superar isso, né? Essa sensação, ela precisa existir para que, a partir do momento que eles tiverem um primeiro problema, uma primeira problemática, eles conseguirem sair disso e continuar enfrentando, porque a vida é assim, ela não é uma linha reta, ela tem altos e baixos, então a gente precisa lidar com essa montanha-russa, vamos dizer assim, que é a vida. Queria muito agradecer a sua participação. Muito Imagina. obrigada. Eu que agradeço, Luciane.